Passando então já para o segundo ponto, quer dizer, judiciário e SUS pré-pandemia. Qual é o quadro que a gente tinha de judiciário e SUS pré-pandemia? Primeiro elemento é um extenso grau de intervenção nas escolhas estratégicas, né? Com cada vez mais frequência, o judiciário se sente à vontade para intervir e reconfigurar escolhas específicas, protocolos, enfim, parâmetros de operação do sistema de saúde. E isso também é compreensível, amigos, porque, assim, pensem, o juiz, ele frequentemente é chamado a resolver conflitos que são muito menos sensíveis, né? O sujeito está lá a vida inteira, ele julgou conflito com a Netflix, né? Se a Telemar podia ter me inscrito no Serasa ou não e tal. Aí, de repente, ele se vê, essa é uma expressão que os magistrados usam muito, eu estou com uma vida nas mãos. Então, aquilo que pode ser do dia a dia de um profissional de saúde, para o juiz é muito sensível. E aí o que ele quer fazer é se livrar desta responsabilidade e dar uma ordem. Não importa qual seja, não importa os efeitos sistêmicos, não importa nada. Então, um extenso grau de intervenção nas escolhas trágicas, uma proclamação da relevância da técnica que não é refletida na qualificação específica do judiciário. Isso é um elemento interessante, porque embora você tenha uma enunciação, né, do judiciário, escolhas formuladas a partir de critérios de medicina baseada em evidência, então você tem uma louvação da técnica, mas no dia a dia das decisões isso não se reflete exatamente assim, e por isso tem intervenções tão grandes nas escolhas trágicas. Finalmente, um terceiro elemento aí do quadro da visão do judiciário em relação ao SUS e a todos os interesses que o SUS patrocina é a permanente abstração dos efeitos sistêmicos das decisões individuais. Não, aqui é só esse caso, então eu vou salvar essa vida. E o que isto determinará no sistema, ou a repetição dessa conduta determinará no sistema, isto não é uma preocupação primeira, porque afinal eu tenho uma vida nas mãos, eu não posso ficar com essa vida nas mãos, etc, etc. Então você tem uma abstração aí dos efeitos sistêmicos como traço característico. Um dado novo que a gente pode trazer, que talvez apontasse já um iniciozinho de tendência de mudança da visão jurisdicional, foram decisões do Supremo Tribunal Federal em relação a aspectos, componentes que estão muito presentes e são muito particulares ao sistema, que são os medicamentos sem registro, os medicamentos de alto custo. E nessas duas decisões recentes, a última delas foi já em meio à pandemia, foi no início de março, você vê um resgate da ideia da relevância da capacidade institucional do SUS, né, e das demais instâncias técnicas para definirem quais são os protocolos adequados, quais são os métodos adequados e tal. Aí, curiosamente, a gente viu nessas duas últimas decisões, tanto a de medicamento sem registro quanto a de medicamento de alto custo, muito o socorro de que, olha, se o critério é o critério da medicina baseada em evidência, quem poderá dizer que existem evidências médicas que respaldem esta ou aquela decisão é o SUS, e aí, portanto, a gente tem que ter deferência para com as escolhas materializadas no SUS. Então, como eu disse, você começa a ver uma primeira sinalização aí de um resgate da importância da capacidade institucional do sistema de saúde. E nos dois casos, a questão dos efeitos sistêmicos já aparece também com um pouco mais de presença, né? Vejam que estou me referindo a duas decisões que foram do órgão de cúpula do judiciário, até que isto se refletisse nas instâncias iniciais, né, no primeiro grau e tal. Teríamos aí certamente um tempo a percorrer, né, mas tínhamos já pequeníssimas indicações, como eu disse, de talvez uma mudança nessa perspectiva inicial do judiciário, né?
E aí agora, o que nós temos que pode induzir uma modificação do ponto de vista do judiciário nesse quadro? Quer dizer, o que nos sugere a pandemia para que a partir disso a gente possa pensar em pós-pandemia? O que nos sugere a pandemia que possa modificar este quadro? Bom, primeiro elemento é que o tal do argumento é que o Supremo descobrira e pelo qual ele se afeiçoara, que era o argumento da medicina baseada em evidência, não estará 100% disponível, né? Porque há um momento em que, este momento, pelo menos, é um momento em que nós não temos evidência, né? E esta é um pressuposto, é uma premissa que a própria lei reguladora das medidas da pandemia, que é a Lei 13979, abraçava, né? A Lei 13979 alude, né, como fundamento das decisões, das providências de combate à pandemia, a análise de informações estratégicas em saúde, né? Então vejam que a gente já tem uma mudança do foco, não se cuida mais de evidência, mas se cuida de informações, de indícios, de elementos que podem sugerir estratégias, né? Então esse já pode ser um elemento que para o judiciário force ou sugira uma mudança de aproximação, porque isso é uma afirmação legislativa da incerteza, né? Olha, estamos no domínio da incerteza, e no domínio da incerteza a melhor instância reguladora, a melhor instância formuladora das estratégias em saúde certamente não é o judiciário, né? Um último elemento que sugere talvez uma mudança de perspectiva do judiciário para esse momento aí pós-pandemia é a afirmação da importância da autocontenção judicial. E aí isso é uma expressão muito técnica, e em homenagem ao técnica da área jurídica, em homenagem ao pessoal que não é da área jurídica, vale uma pequena explicação, né? Quer dizer, quando eu falei da posição ordinária, né, mais disseminada do judiciário em relação ao SUS, ao seu funcionamento, às demandas de saúde, eu disse que a tônica era uma intervenção muito grande, né, o redesenho das práticas, protocolos, decisões do sistema de saúde a partir da convicção do juiz oficiante. Isso caracteriza, ou pode caracterizar, aquilo que a gente no direito chamará de ativismo, né? É a intervenção esponte própria, né? Por iniciativa própria do juiz naquela situação, naquele quadro regulatório. Do outro lado, a gente vai ter a autocontenção, que é a atitude mais deferente, a atitude mais restrita, né? E a atitude mais deferente significará valorizar o sistema de saúde, né? Então a gente consegue ver no momento da pandemia uma proclamação, pelo menos no campo do Supremo Tribunal Federal, da importância da autocontenção. E aí o ministro Barroso usou uma expressão que me parece que ilustra bem isso. Disse ele, olha, este quadro ele sugere, ou ele atrai, um conjunto de normas muito variados, né? Tanto normas jurídicas em sentido estrito como normas técnicas. Então, um conjunto de normas muito variados e a conjugação de estruturas institucionais muito diversificadas. O SUS, sem sombra de dúvida, mas também outras estruturas institucionais. E aí dizia o ministro Barroso, olha, nesta quebra-cabeça, a melhor posição do judiciário é a autocontenção. O judiciário tem que ter uma atitude mais modesta em relação a um complexo cujos efeitos sistêmicos eles não sabem muito bem quais possam ser, né? Então esse pode ser um elemento também a contribuir para uma modificação na visão do judiciário. E aí é interessante a gente pensar, quer dizer, a extensão da pandemia, ela em alguma medida, ela colocou uma lente de aumento nessa questão dos efeitos sistêmicos. Porque os efeitos sistêmicos sempre existiram em relação ao SUS, em relação às estratégias de saúde. Isso não é novidade nenhuma para quem trabalha com o Sistema Único de Saúde. Não é à toa que ele chama Sistema de Saúde,
né? Mas esta percepção de que se eu mexer, né, há um autor americano que fala no efeito teia de aranha, né? Se eu mexer aqui, eu não sei qual é o efeito que isso pode ter na teia como um todo, esta percepção parece que não estava tão clara assim para o judiciário. E agora, quando a gente vê diuturnamente, dizendo, olha, tem que ter as ações de coordenação, olha, porque eu preciso poder remanejar equipamento, pessoal, insumo, olha, porque não adianta eu fazer lockdown aqui e não fazer isso assim assado na outra ponta, né? Essa a veiculação diuturna das relações, das interconexões entre as múltiplas estratégias, pôs uma lente de aumento nessa questão aí da matricialidade, né, da necessidade de uma visão sistêmica, etc, etc. Então acho que isso pode ser alguma coisa que estimule uma alteração positiva, né? Muito bem. E aí, já caminhando para a conclusão, observado o tempo aí que está assinalado para cada qual, eu queria dizer que me parece que este pode ser, em alguma medida, uma janela de oportunidade para o resgate da ideia do SUS como sistema, né?